Bom dia! Hoje, dando sequência às nossas lives para apresentar os psicólogos e terapeutas do projeto Tecendo Amor, eu vou bater um papo com a psicóloga Dulce Gabiati e vamos falar um pouquinho, da importância do, do apoio, aos pacientes oncológicos, tanto da família, quanto do próprio paciente. Ter um apoio nesse momento é fundamental para que ele possa seguir o tratamento com mais tranquilidade, Então, deixa eu ver se ela já chegou. Já, vou chamar a Dulce aqui para conversar com a gente. Eu vou aproveitar e avisar que a gente está aqui ao vivo para as pessoas que quiserem assistir. Olá! Oi, Dulce! Tudo bem, meu amor? Tudo? E Tudo você? certinho também. Tô ajeitando aqui um pouquinho porque para a gente ter um melhor apoio aí Fundamental, visual. né? É verdade, é verdade. Está tendo que se E aí, reinventar como aqui. estamos? Tudo certo, tudo É. certo. Que bom. Estamos aqui dando sequência a essa série de lives, para falar um pouquinho da importância do apoio emocional, eu costumo Uhum. dizer que os médicos, os oncologistas, eles cuidam do nosso corpo, só que os psicólogos cuidam da nossa emocional, E as terapias É energéticas verdade. integrativas, elas vêm dando um suporte energético também, porque é um tratamento que traz um desgaste energético muito grande, Além do desgaste Uhum. emocional. Então, Dulce, eu queria que você se apresentasse, que você falasse um pouquinho sobre o seu trabalho tão incrível, para que as pessoas possam te conhecer melhor. Bom, então vamos oficializar, né, com bom dia, né? Bom, Então, Cris, é um prazer estar aqui. Eu sou a Dulce Gabiati, sou psicóloga, já atuo nessa área há mais de 30 anos, quer dizer, meu foco sempre foi dividido entre a área de recursos humanos e o processo clínico, né? Então, existiam dois grandes campos, né, de olhar o indivíduo dentro do lado da empresa e também no aspecto clínico no consultório. Então, a partir disso, né, eu fui fazendo alguns cursos, é, eu fiz a formação em PNL, que fez toda a diferença no meu trabalho. Eu comecei com uma linha mais humanista, inicialmente, isso na década de 90, né? Eu já tem algum tempo formada, e fui evoluindo. Eu sempre fui apaixonada por ferramentas de apoio, ferramentas alternativas. Então, eu fiz uma formação em terapia floral, porque eu fiquei muito encantada com a forma que os florais atuam, né, de uma forma muito sensível, transformando, ajudando a pessoa a ampliar a visão dela, né? Então, é uma das ferramentas que eu utilizo. A PNL passou a ser uma grande ferramenta, tanto no uso empresarial, no aspecto do coach, mas e principalmente no aspecto clínico, né? E depois veio a hipnose. Então, tudo que aparece de bom eu vou usando, né? E hoje já estou estudando os óleos essenciais, porque eu acredito que eles também são ferramentas excelentes, né? E depois eu vou falar por quê. Porque a gente trabalha muito com crenças, a gente tem que diluir ou amenizar memórias. Então, os óleos essenciais, como tem uma ligação direta, né? Porque ele atinge a corrente sanguínea e o sistema límbico muito mais rápido,
isso tem um impacto muito bom também em ajudar a pessoa a relaxar e estar num bom estado. Então, eu tenho uma grande mochila com ferramentas e utilizo isso, né? Então, essa é a minha prática. Essa mochila é maravilhosa, né? Eu falo que Eu é muito gosto. importante quando a gente consegue ter ferramentas, né? Porque assim, um atendimento nunca é igual ao outro. E essas ferramentas nos possibilitam acessar coisas diferentes também durante aquele atendimento, né? E algumas pessoas É acabam sendo mais verdade. sensíveis a uma técnica do que outra. Então eu percebo muito isso nos atendimentos, que É elas verdade. respondem É às vezes verdade. melhor a uma técnica, né? E aí você tendo Uhum. essa mochila aí repleta de ferramentas, você vai tendo a oportunidade de ir, né, testando para ver qual é a É, técnica que vai trazer uma resposta melhor para é um ela. bom Porque todas resultado. elas respondem, todas elas funcionam. Mas eu acho que às vezes é um pouco de conexão com uma técnica, né? Mais do que com outra. É. É, Técnicas e ferramentas, linhas de trabalho, tanto na psicologia como em outras áreas, né? Então, a pessoa faz uma opção, quando pode, né? Por uma linha que ela imagina que tenha um impacto, né? Um resultado mais objetivo, né? Eu não sei como é que você quer conduzir, mas eu sempre vejo assim. Antes nós tínhamos um conceito, né, de saúde, né, saúde só no aspecto físico, mas a gente sabe que mente e corpo são sistêmicos, né, e hoje, né, a neurociência e outras tantas atividades e conhecimentos mostram o impacto e o poder que o cérebro, a mente tem, né, sobre o corpo e vice-versa, né? Então, quando eu não estou bem emocionalmente, isso impacta diretamente na minha atuação, né? Então, se nós formos para o caminho da oncologia, né, nós vamos nos deparar com alguns mitos que vão impactar negativamente nas pessoas, né? Quando uma pessoa recebe um diagnóstico de câncer, o imaginário dela, mesmo que ela tenha muito conhecimento, o imaginário dela vai. Essa é uma doença que mata. Então a pessoa já perde ali 40% da energia dela se ela não tiver uma estrutura emocional, porque ela acha que ela vai morrer, né? Então, nesse momento, a gente está lidando com mitos que está ligado a sistema de crença. E o que a gente sabe é que nós somos movidos pelas crenças, né? Então, quando a gente passa a se autoconhecer, a ter um propósito, os nossos valores, aquilo que nos guia, que são responsáveis pelas nossas escolhas, toda vez que a gente se depara com algo e tem um sistema de crença atrás que potencializa aquela situação, ali a gente já começa a perder um pouco da energia. Então, se eu acho que eu vou morrer, eu começo a ficar com muito medo e começo a morrer por antecipação, né? Porque eu não fico no presente, eu vou para o futuro. E ir para o futuro de forma negativa é, é um diagnóstico pior ainda do que a própria doença, né? exatamente. Então, nos meus atendimentos, tanto para pacientes oncológicos ou não, eu sempre vou levantar com o indivíduo o sistema de crença dele, o mapa mental, como ele funciona, como ele se vê, ele com ele mesmo, ele em relação ao mundo e às pessoas. E aí você tem um panorama do que pode trazer benefícios ou malefícios para aquela pessoa, né? Maravilha isso. Então,
eu misturo tudo, inclusive as ferramentas de coach, que eu uso também na psicologia. Às vezes as pessoas não se deparam, que não têm consciência das crenças que elas têm. Só na conversa, quando você começa a fazer um levantamento da linha da vida, como ela conduziu, fez suas escolhas, é que você consegue apontar. Você acredita nisso? E tem gente que às vezes fala, eu nunca me dei conta de que eu acreditava nisso. Aí eu falei, pois é, essa é uma das crenças que tem que ser desfeita, Exatamente. né? O que eu acho bem bacana, Dulce, é que quando você está no processo terapêutico, né? É muito interessante, porque quando você conversa com o psicólogo ali, com o terapeuta, você se escuta. E só nessa conversa, muitas fichas vão caindo, né? Eu falo, gente, como é que eu não tinha É, olhado para isso antes? E é muito importante isso. A gente se permitir, né? Eu falo é, que algumas pessoas, e eu percebo muito isso no projeto, algumas pessoas, elas chegam querendo um apoio psicológico. Aí, quando chega a vez delas do apoio psicológico, elas recuam, porque ficam assustadíssimas em ter que olhar para dentro, né? é, 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 e eu vejo o quanto isso ainda, né, tá baseado nas crenças, né? Nas crenças é que elas vão verdade. trazendo ao longo da vida. E muitas vezes ela nunca se deu conta, né? As pessoas sempre fazem uma projeção, quer dizer, tudo aquilo que a gente vê no outro e que incomoda, de alguma É maneira, nosso. é um reflexo de algo que a gente tem com a mesma intensidade menor ou maior, mas de alguma maneira aquilo incomoda, né? Então, eu sempre faço um atendimento diferenciado, eu gosto muito de terapia focada. As pessoas sempre, hoje avançou, mas sempre existiu uma resistência, porque as pessoas acham que ir ao psicólogo é declarar que tem algum problema mental. Mas o que a gente descobre quando a gente se permite isso é que é um momento que você pode fazer. Hoje eu vou sentar aqui e vou me olhar no espelho. E é muito interessante que às vezes a pessoa se olha no espelho e vê aquilo que ela acredita, não o que realmente ela é. Então, quando você está ali do lado no apoio, você pode mostrar, né? Quando você se depara com um grande inimigo, né, que foi o processo que a gente está vivendo, a pandemia, né, que o vírus é um inimigo invisível, mas a gente sabe que ele existe, a gente vê os efeitos dele. O que, que aconteceu? Nós começamos a funcionar no sistema de fuga e ataque, né? É o nosso primeiro cérebro que está respondendo, eu estou sob ameaça. Só que quando você se sente em ameaça por um longo período de tempo, você gera um estresse muito alto, né? Porque quando o meu cérebro identifica, ele recebe a informação de que eu estou em perigo, ele começa a secretar uma série de substâncias e hormônios para me levar para um processo de ataque ou de fuga. Se isso só está acontecendo aqui, não está acontecendo na realidade, eu estou lá todo dia produzindo substâncias que, principalmente cortisol, que é bom numa medida, mas em excesso ele faz um mal incrível, né? E a gente sabe disso quando toma cortisona. Imagina você ali produzindo cortisol todos os dias, né? Em alta escala, isso vai acabar desequilibrando o organismo e, consequentemente, quem vive nesse estado por um longo período da vida pode alterar o seu funcionamento celular e, consequentemente, abrir portas para a produção de um câncer, né? Então, quando a gente atende um paciente,
A gente não nega que a doença existe, né? Ela está ali como qualquer outra doença precisa ser trabalhada. Mas algumas crenças precisam ser tiradas para que essa pessoa possa resgatar a sua saúde, né? O seu bem-estar e o seu equilíbrio. Porque se ela já estiver doente e ainda tiver um sistema de crença que rouba a energia dela, que tira o motivo de viver, essa pessoa está fadada a levar um tempo maior para se curar ou até ter problemas sérios, né, na própria evolução da doença, né? É um trabalho constante, né? Então, essa é a minha preocupação. E uma coisa que eu gosto muito, que eu faço, que é da minha natureza, eu sempre gosto de tornar todo o encontro, né, por mais que a pessoa traga uma dor, como um processo de aprendizagem, mas também de tocar e trazer o humor e a alegria, né? E às vezes as pessoas não entendem. Eu estou doente, como eu posso ter humor? O humor, né, eu falo que o humor é uma fantasia da esperança. Porque quem tem esperança tem humor, porque acredita que amanhã vai ser um dia melhor. Acredita que amanhã ela vai estar melhor. Então, eu uso muito o humor, né? Eu reconheço a dor, eu gosto de acolher as pessoas, que é outra coisa importante que a gente faz no atendimento hoje, né, com uma visão de mente e corpo, que a pessoa precisa ser acolhida. E ela precisa principalmente aprender a se acolher. Quando você se acolhe, é um grande trabalho de autoestima, é um grande resgate do amor que você recebeu, né? Então, tem pessoas que adoecem quando fazem um relato da sua vida, trazem um sentimento de desamor, né? Normalmente, algumas pessoas trazem uma certa tristeza porque não conseguiram enxergar o amparo dos pais, né? Das figuras parentais. E eu sempre digo assim, é o momento da gente ressignificar, porque cada um dá aquilo que aprendeu e parece que as pessoas não entendem isso. Se eu recebi pouco amor, eu também vou passar para o outro pouco amor, a não ser que eu faça um processo de evolução. Então não adianta a gente culpar alguém de não ter nos amado, mas se a gente está querendo amor, a gente pode transformar isso dando amor para aquela pessoa e entendo você, né? Exatamente. Porque essa expectativa de ser amado plenamente, e tem aquela fantasia dos contos de fada, da família Do perfeita, que a gente relacionamento sabe que não é lindo e assim. na prática não é desse jeito, né? E não é assim. Então, eu gosto muito de trabalhar com a pessoa para que ela possa fazer o resgate do que é amor, do que é sentimento, das diferenças individuais, né? E ensinar ela que ela seja primeiramente a sua nutridora, né? E eu gosto muito de trabalhar com aquele conceito que tem quando a gente vai fazer um voo, né? Se houver algum problema, máscaras cairão. Primeiro coloque a sua máscara para depois colocar a máscara no outro, né? Exatamente. Porque se eu não estiver bem, eu não vou poder ajudar e nem ser ajudado também, né? Então, a gente vai desmistificando. Ah, se eu pensar só em mim, eu sou egoísta. Não, se você pensar em você de uma forma positiva, estiver bem, você vai ser a pessoa mais incrível do mundo, Exatamente, porque a né? gente não pode ajudar o Porque outro antes de nos ajudar, né? é, Começa na gente as é mudanças. verdade. É verdade. Então, o que a gente vê é muito assim, a pessoa acha que
que quando está apaixonada, que quando está vivendo um grande amor, tem que dar o foco, os holofotes só para aquela pessoa que... E o resto da vida fica lá, sem nada. E aí, de repente, acontece alguma coisa, esse amor se vai, a pessoa olha para trás e fala, eu não tenho nada, ela cai num grande vazio, né? Então, a gente precisa lembrar que a vida é como uma grande roda, né? E cada área dessa roda tem uma importância para nutrir você, para te fazer viver, compartilhar. E as pessoas esquecem disso, né? A primeira parte da roda importante é eu comigo mesmo, depois eu com a minha família, com o meu trabalho, com os meus amigos, com o meu amor, né? Com a minha espiritualidade, que é uma coisa que a gente percebe que hoje as pessoas estão acordando para isso também, porque mente, corpo e espírito, né? E não é um conceito religioso, é porque existe uma alma realmente. Sim. Essa alma está aí e é ela que às vezes faz a gente pensar, nossa, a minha vida não está boa, né? A minha vida não está boa, eu preciso me alinhar. E a gente descobre que quando a gente entra numa conexão, né, com a energia, né, e com tudo aquilo que a gente acredita que seja bom, a gente começa a se alinhar. É aquela coisa de acordar sorrindo, né? Que eu falo Agradecendo, assim, né? poxa, você não só porque está vivo, né? Porque é muito pouco, né? Mas porque você sente dentro de você essa energia. Exato. Então, no atendimento que eu faço com as pessoas, elas chegam com uma queixa, né? Ah, estou ansioso, estou depressivo, estou fóbico. Às vezes, realmente, ela estressou e está realmente desalinhada. A gente foca em dar uma resposta para aquilo que está angustiando. Mas eu sempre digo, sintoma é um companheiro, né? Um amigo que chega e fala assim, ó, Tô aqui. o negócio não tá bom aqui não. E aí eu falo, não adianta trabalhar só o sintoma e ir embora, porque a causa ficou, Exatamente. né? Exatamente. Nas doenças, se a gente olha pelo lado da psicossomática, a gente sabe, né, que algumas doenças físicas são reflexo, o que a mente não dá conta, ela joga para o corpo. E aí, quando chega no corpo, já está tudo fora do lugar, né? Então, eu sempre falo para a pessoa, a terapia vai contribuir no teu autoconhecimento. E o que é autoconhecimento? Então, eu sempre deixo essa pergunta para as pessoas. Você sabe a diferença de quando você está alegre e de quando você está triste? Tristeza todo mundo sabe. Ah, tristeza todo mundo sabe. Ah, eu estou sentindo uma dor no peito, um nó na garganta, meus músculos. E quando você está alegre, como é que é? Não É porque as sei. pessoas não param para pensar na alegria. Elas É, focam muito é. na tristeza. E aí eu falo assim, quando você tiver essa consciência corporal, você começa a ter um controle, né? Uma forma de você poder mudar de estado. Porque estar bem ou estar mal é sempre uma escolha. Claro que se você tem uma doença, e é uma doença, entre aspas, que precisa de um cuidado maior, que tem uma série de riscos, você vai ficar focado ali, né? Mas eu preciso entender que eu preciso ter alguns recursos e que eu posso ter momentos de alegria, que esse momento de alegria vai me nutrir com serotonina, com outras substâncias que são as substâncias do bem-estar. E se Exatamente. eu Faz muita diferença substâncias, isso. elas vão de alguma maneira influenciar, né, no levantar a minha imunidade, né, a alcalinidade, equilíbrio do sangue alcalino.
E isso vai fazer com que eu tenha uma reação positiva a qualquer sintoma ou doença que eu esteja apresentando. Mas se eu estiver doente e aí eu começar a buscar culpados e entender, porque eu estou assim porque ninguém me amou, eu estou assim porque eu perdi tudo, eu estou assim porque não sei o quê. Ok, isso é um fato. O que a gente pode fazer para melhorar? Né? Porque se eu perco um emprego e perco o foco, eu não vou achar outro emprego, porque eu estou desfocado. Se eu perco a minha saúde, entre aspas, né? Eu sempre falo entre aspas porque saúde é um bem-estar físico, mental, né? Que a gente precisa ter e social. Né? Então, me separei, perdi um dinheiro. Se eu perder o foco, eu não vou encontrar alternativas. Exatamente. Se eu estou doente e alguém diz, né, o médico diz, você precisa se ajudar, né? Pensa positivo. Né? Aí, não é só pensar positivo, é sentir Sentir positivo. positivo, é isso. Faz muita diferença o pensar e o É, sentir. é, Né? Quando você traz é. para o E o sentir, muda sentir tudo. é verdade. E o sentir, eu sempre digo que é assim, se não está possível no momento ter algo que te faça bem, vai lá para o passado e lembra, né? Lembra daquela pessoa que brincava com você, lembra dos amiguinhos, lembra daquela viagem, lembra de um passeio, lembra de um dia que estava muito bem. Acessa memórias. E quando a gente acessa memórias, nós recuperamos todas aquelas sensações e sentimentos daquele momento. A memória é um negócio incrível. E a gente E passa a tem gente que só sentir, né? usa Só de é, lembrar, de recordar um é, fato, né? Traz para você aquela recordar. sensação que vai te preencher naquele momento. É verdade. Quando a gente não sente um cheiro de comida ou de perfume, de fruta, a gente não lembra de alguém porque tivemos a oportunidade de experimentar com aquela pessoa ou de estar com aquela pessoa, né? Então, se eu sei que isso acontece, eu posso usar ao meu favor. Exato. Né? Tá doente? Lembra de quando você estava com saúde plena, que você saía correndo, que você ria, que fazia exercício, comia o que quisesse. E lembra o que você fazia naquela época, o que você pensava e o que você acreditava. Então, eu observo que quando você faz esse trabalho, você contribui com a pessoa. O paciente oncológico ele precisa da medicina alopática, ele precisa de uma intervenção e a medicina avançou muito nesse aspecto. Porém, o que eu, o que eu digo assim para as pessoas é que a gente também avançou na mente, né? Na percepção, aprendeu coisas novas. Então, a gente sabe hoje que aquilo que a gente acredita define as nossas escolhas, influencia o nosso pensamento e as nossas ações. Eu Né? digo, E as emoções estão ali. eu costumo dizer que um diagnóstico de câncer hoje já não é mais uma sentença de morte, né? Eu falo muito isso para as pessoas quando elas chegam para mim, porque acabou tudo. Eu falei, gente, não acabou nada, né? Nós temos aí a sorte da medicina estar super avançada, nós temos a É, sorte de existir tratamento para isso, né? Através se a gente juntar ali a medicina alopática com a medicina integrativa, a gente vai conseguir ter uma resposta muito maior, né, durante o tratamento, é, melhorando a imunidade, é, diminuindo a ansiedade, ressignificando esse momento, trabalhando. né? Porque assim, Dulce, É é um verdade. diagnóstico que assusta, né? Eu falo isso porque passei por ele há 3 anos atrás.
ele dá um susto. E aí hoje você estava falando, Com e eu percebi certeza. que sem saber, porque eu não, né, não tenho esse conhecimento que você traz, mas sem saber eu segui alguns passos desses que você foi citando. Por exemplo, eu tentei trabalhar a minha mente, né, não focando na doença, focando na vida que eu tinha para viver ainda e nas coisas que eu queria fazer. Mas eu também Uhum. trouxe a alegria, sabe? Eu trouxe a diversão para esse momento. Já é um momento sofrido, né? E eu percebi que eu tinha pavor quando recebi o diagnóstico, por exemplo, das pessoas olharem para mim com pena, sabe? Eu tinha pavor disso, era o meu maior medo, que as pessoas olhassem para mim e dissessem, tadinha dela, né? Olha lá, coitadinha. E aí você vai ver que isso era uma crença, né? Porque você partia da Exatamente. premissa que uma pessoa com essa doença, ela estaria com uma sentença. Exatamente. Então, o olhar que viesse de fora era um olhar de pena, e às vezes não. Exato. E às vezes não, Mas né? a É gente de vai uma pessoa que quer e fala desconstruindo. assim, é Eu verdade. olhei e quando eu me Quando vi, eu falei assim, gente, para, as pessoas vão me olhar da forma como eu me olho. É a forma como eu estiver me olhando no espelho ali que vai estar refletindo e as pessoas vão estar me olhando daquela maneira, né? E eu percebi que eu fazia muita piada, né? Fazia muita piada com a careca, fazia muita piada com as situações e as pessoas olhavam para mim e diziam assim: eu não acredito que você está rindo disso. Eu falei, gente, mas essa é a minha realidade hoje, né? Ia me ajudar a ficar sentada chorando porque eu estava sem cabelo naquele momento? Então vamos trazer alegria, vamos trazer vida. E isso, Dulce, eu percebi que fez com que o meu marido conseguisse lidar melhor, o meu filho conseguiu lidar melhor, porque ele me via fazendo piada, ele dizia assim, mãe, isso é engraçado? Eu falei, pra mim tá sendo. Eu falei, olha só, não preciso mais pentear cabelo, não preciso mais cuidar disso, não preciso mais cuidar daquilo, ainda tá no calor, nem sinto calor na careca. Aí as pessoas vão mudando a forma de olhar, né? E a é, gente vai e, entendendo. o importante é lembrar assim, quem olha de fora, né? Aí estamos falando de crença, vai falar, a pessoa está na negação, porque existem fases, né? Que todo processo, quer seja de luto, de doença, de separação, né? As pessoas passam por algumas fases, é a negação, né? Depois ela fica com muita raiva até que ela consegue ressignificar, dar um novo contexto e estabilizar. Então, quando a pessoa está com alegria e brinca, aí o povo fala, mas ela está na negação. Não, ela está sendo estratégica, Exatamente. porque é o que a gente tem que ser, estratégico. Se eu estou doente e as pessoas dizem, olha, você precisa procurar ficar bem para o seu sistema imune ficar bem e dar conta de todo esse processo químico, né? Que é o processo do tratamento. Então, se você não faz isso por você, você ainda está colocando mais risco no seu processo de resgate da saúde e do equilíbrio, né? Então, é importante que as pessoas pensem nisso. Que crenças que eu tenho que podem me atrapalhar? E aí eu estou ampliando o conceito, né? Tanto na área oncológica como em outras áreas, porque quando a gente se depara com uma situação que a gente não tem recursos para lidar com aquilo, eu não tenho recursos, porque o meu olhar eu não sei lidar com isso, né? Eu imaginei, vamos supor, que casamento é para sempre. O casamento se desfez, a pessoa fala, mas era a minha crença. Eu não sei lidar com isso, com essa separação. Ok, então vamos ressignificar, né? Isso só aconteceu com você ou se quando você olha para fora acontece com outras pessoas? Acontece com outras pessoas. Todo mundo é igual a você ou as pessoas também são diferentes?
né? O que que você estava vivendo, né? Porque eu sempre falo assim, ontem eu até postei alguma coisa falando sobre isso, que o amor, ele se expande, ele cresce de acordo com o relacionar, né? Porque só o sentimento, ele precisa ser trabalhado, ele precisa ser usado, movimentado, né? E não dá garantia de nada. E o amor é uma construção, né? Toda relação começa com admiração, com troca. Quando não tem admiração, não tem troca, a coisa fica capenga. Então a gente tem que pensar assim: o que que eu estou deixando de fazer? Né? Sair da zona de conforto. Né? Então a terapia sempre vai mostrando isso e às vezes a pessoa não se ouve. Né? Muitas vezes a pessoa chega e fala assim: ah, o casamento, e o seu casamento é bom? É bom. Ah, é bom. Você não vê nenhuma energia, não vê nenhuma alegria, né? Aí você fala assim, é um contrato ou é uma relação? Né? É É um contrato e uma relação, porque, né, relação tem que ser nutrida todos os dias, é como uma planta, né? Não adianta você comprar uma planta linda e ficar olhando para ela e dizer, se cuida aí que eu não tenho tempo, né? exatamente. É como um animal também precisa, né? E nós precisamos dessa nutrição, né? Então, quando a pessoa adoece, ela, ela tem uma tendência, primeiro, a ficar com muito medo, depois ela passa por um processo de raiva, né? Porque comigo, né? E aí isso vai complicando mais ainda, né? Engraçado quando. E é importante que ela saia desse processo para um processo assim, ok, uma série de fatores podem ter contribuído para que eu adoecesse agora. O que que eu posso fazer para mudar essa história? Né? O que que eu posso fazer? Porque aí a pessoa vai lembrando, eu podia ter feito tanta coisa e não fiz. Não, ainda pode fazer. Não existe tempo. Eu sempre digo para as pessoas, você pode mudar de carreira a qualquer momento. Tem gente que o sonho era fazer comida, mas está lá sentado numa sala sendo executivo de uma grande empresa. Está infeliz pra caramba, que era algo que motivou durante um tempo, Não mas agora motiva não mais. satisfaz mais. E tá tudo bem É. mudar, né? As pessoas precisam entender E que tá tá tudo tudo bem certo mudar. mudar. É. Tá tudo certo. E o que a gente precisa lembrar é que na vida tudo é uma escolha e tem os seus benefícios e tem também o seu ônus. A gente tem que estar preparado para lidar com isso. Exatamente. Eu Né? costumo dizer, Dulce, das pessoas que estão chegando, né? Porque elas chegam com muito medo no projeto, muito inseguras, algumas não têm um apoio, né, familiar, é, a família, na tentativa de ajudar, acaba deixando, às vezes, aquela pessoa numa situação ainda muito mais vulnerável, né? Então elas chegam no projeto assim com muito medo. E eu costumo dizer para elas que não é sobre morte, né? É sobre vida. É a gente olhar para frente e saber que a gente tem, né, um caminho enorme ali para seguir e que esse caminho a gente vai seguir já com outro olhar. Porque a partir do momento que você se entrega, né, para as terapias, que você realmente. A mudança ela vem muito de dentro, né? Que você aproveita as oportunidades ali, conhece novas ferramentas, pratica, né? Porque é importante praticar, é importante trazer isso para a sua vida. Né? Eu passei a ser muito mais feliz quando eu comecei a praticar Ho'oponopono, quando eu comecei a praticar a gratidão, quando você diz de É, sentir, quando eu acordo de manhã e que eu agradeço pelo meu dia, agradeço por estar acordando ali, não é da boca para fora, é da boca para dentro, eu sinto, sabe? E eu falo para elas, falo, é, gente, é possível.
Tá? É possível a gente olhar para frente e encontrar muita vida, ressignificar o momento, olhar para aquilo que não faz mais sentido, né? Olhar para aquilo que você E ainda eu quer acho que viver. se a gente olhar positivamente hoje para o processo que nós estamos vivendo, parece que o universo, né, e partindo da premissa que existe um grande criador, né, e que estamos aqui para aprender e viver, né? Viver mesmo, né? Não o que as pessoas estão fazendo hoje, né? Então, eu dou exemplo disso, né? Se divertiu, se divertiu. Ah, viu o show ontem, viu? Eu só vi você com o celular na mão. Não podia perder nada. Você estava vivendo o quê? A visualização só. Por que não aproveitou para dançar? Por que não aproveitou para, né, para curtir outras coisas, para sentir, né? Então, a pandemia, quando ela proibiu a gente de uma, entre aspas, né, de aproximação e relacionamento, ela nos colocou de cara com aquilo que a gente já estava fazendo inconscientemente e não estava se dando conta. Só que alguém chegou e falou, agora não pode. Né? E as pessoas tiveram que se reinventar. E quem não consegue fazer isso está fadado a ter problemas sérios, né? Sérios emocionais, porque você tem que aprender a lidar com isso. Exatamente. E quando você diz é para funcionar dessa maneira, eu vou procurar o meu melhor. E muita gente descobriu coisas que antes passavam despercebidas. Né? O valor que é ter uma casa, o valor que é ter pessoas, o valor que é ter dinheiro para poder comer quando você está impedido de trabalhar. Né? Então, essa valorização, ela nos humaniza mais. Né? Tira a gente do processo de máquina. Então, às vezes, quando a gente adoece, é importante que a gente se dê conta também de avaliar como eu estava conduzindo a minha vida até agora. Né? Como é que é isso? Será que eu apreciava? Será que eu valorizava as coisas que eu tinha? Será que eu estava inteira nas minhas relações, né, no meu querer, e ter consciência do que é estar bem, né? Quando a gente está bem, a gente está com os braços abertos, né? A gente, de alguma maneira, está mais presente, o corpo está aberto, está Eu já fui até respirando, mudando. né, de forma fluida, né? E quando a gente está mal, a tendência é o corpo também acompanhar um encolhimento, a uma pressão, né? O próprio corpo começa a mostrar. Então a gente tem que ter consciência disso. Eu trabalho muito consciência corporal, tá? Não fala só da boca para fora, que eu brinco, né? E às vezes até as pessoas levam um susto, né? E você está falando da boca para fora, onde é que está seu prazer? Mostre para mim. Ah, a pessoa toma um susto. Mas a gente está muito no automático, E, né? e essa consciência é que vai ajudar você a usar estrategicamente a sua alegria, o seu bom humor, as suas lembranças quando você estiver mal. Né? Por exemplo, muitas pessoas perderam as pessoas. Né? É uma coisa muito triste perder as pessoas próximas. E eu ouvi relatos de pessoas que falaram: a minha vida está perdendo sentido, e aí elas começam a se, né, a perder a energia, se deprimir. E eu sempre pergunto, né, no caso, ou o pai, uma mãe, o que era seu pai e sua mãe para você? Eram pessoas maravilhosas. Por que elas eram maravilhosas? Porque elas fizeram o melhor por mim. E aí eu digo para a pessoa, então, por honra a essas pessoas que te deram a vida, Faça algo bom com a sua. sinta a falta, mas viva o seu melhor. Isso é honrar pai e mãe. Isso é honrar a ancestralidade. Né?
porque essas pessoas sempre festejam quando um filho nasce. E elas passam a vida inteira cuidando desse filho para que ele seja feliz. Então, quando o pai e uma mãe deixam de existir, é muito triste. A gente sofre, mas a gente precisa lembrar que a vida inteira eles queriam o nosso melhor. Então, por honra a essas pessoas, a gente precisa fazer o melhor, né? E às vezes a pessoa não entende o que eu estou falando, mas eu sempre falo assim para que ela pense. E aí, quando ela volta para a sessão, ela fala: eu entendi o que é isso. Né? Porque tem muito a ver com gratidão, né? Gratidão é isso, é você reconhecer que o outro trouxe essa energia. E são aqui, toda a informação, né, do mundo, do universo, dos ancestrais correndo nas nossas veias. Né? Então a gente tem que honrar isso. Sempre, o tempo todo, né? É. Então as pessoas falam assim, às vezes eu pergunto, né? E o que você achou do meu tratamento? Ah, eu achei legal, que você é muito divertida. Aí eu fico. O que é divertido? É o jeito que eu falo, é as técnicas, né? Então as pessoas falam, não, nossa, fez a Mas é diferença. porque as Então, pessoas se têm fez a medo de diferença. terapia, Dulce. Elas acham que olhar Então para eu dentro falo é assim, ruim e olhar para dentro é maravilhoso. pois é. Mas ainda é um mito, né? Que a pandemia ajudou um pouco as pessoas a entenderem essa importância. Quando você está bem estruturado emocionalmente, você dá conta do que vem de fora, né? E o que vem de fora, se você tiver uma estrutura, não te derruba, né? Pode te assustar, pode fazer você balançar, mas não te derruba. Então, investir nesse autoconhecimento é super importante para você dar conta, né, de tudo que acontece, porque a gente tem que saber que a gente não tem controle de tudo na vida, né? O que está fora da gente, a gente não tem controle. A gente tem que aprender a lidar. Eu dou conta de mim, você conta de você. Né? Mas a gente Daí, não dá conta do mundo. esse foi um dos aprendizados que eu tive passando pelo câncer, né? Eu sempre fui extremamente controladora. Achava, tudo eu queria dar conta. Não, deixa que eu faço, deixa que eu resolvo. E eu queria resolver tudo, queria fazer tudo, queria controlar tudo, né? E aí chega uma doença e diz assim, meu amor, acabou, você não controla mais nada, agora quem controla sou eu por um tempo. Foi um olhar para mim diferente, foi entender que eu não precisava dar conta de tudo, foi entender que eu tinha que respeitar o meu corpo e que quando ele quisesse descansar, ficar lá estirado no sofá sem fazer nada, estava tudo bem, né? E é um aprendizado muito grande esse, né? Você de repente olhar e ter a sensação de que você não controla mais nada. Ali você tá, né, dançando conforme a música. Porque tinha dias que você É acordava muito bem, verdade. tinha dias que você acordava sem vontade de nada. E aprender a lidar com isso, né? Eu digo que assim, o câncer foi para mim um grande professor, porque ele me ensinou de uma forma assim mais dura, né? Não, ele não é tão carinhoso quanto os nossos professores na vida, mas ele traz de uma forma mais dura um novo olhar, sabe? O que é importante hoje? O que você precisa fazer Então eu hoje para se diria sentir assim, bem? eu diria assim que a gente precisa usar essas aprendizagens de forma preventiva. A gente não precisa adoecer para aprender algumas coisas, né? Infelizmente, o mundo tem esse conceito de que a gente nasce, vive, adoece e um dia morre. Ok, isso faz parte. Faz parte que a gente nasce e que a gente morre, mas a gente não precisa adoecer no meio do caminho, né?
E como é que vai ser isso, né? Vai ser a forma como eu aprender a lidar com a vida, né? Então, as crenças têm um impacto grande no comportamental das pessoas, tem. Então, aqueles que querem ser pais precisam aprender um pouco sobre isso, né? Tá, eu não recebi todo o amor do mundo, eu entendo a limitação do outro, mas eu posso dar mais amor para mim e para o outro, né? Não, não vou economizar o meu amor porque eu não recebi, né? Porque inconscientemente as pessoas meio que fazem isso. Eu não fui amar, vou amar, né? Ame bastante, porque isso faz um bem incrível para a saúde, né? Para a mente. Né? E, em primeiro lugar, ame você e depois compartilhe esse amor com o outro. A gente precisa, né, saber lidar com o amor dentro da gente, para depois poder expandir esse amor. Exatamente. Então, rever a vida, né? A vida é para ser vivida, não é para a gente sentar e ficar olhando como se fosse um filme que eu estou lá do lado de fora. Não, eu faço parte desse, eu sou o protagonista da minha vida, então eu posso conduzir, Exato. né? E aos poucos a gente vai desenvolvendo essa presença, né? É, a gente vem muito acostumada no automático, todo mundo funcionando muito. E às vezes a gente termina o dia e fala, meu Deus, mas parece que eu nem vi o dia, né? Porque você tá ali só no É, automático. Eu tenho feito exercícios comigo e eu indico muito isso para as pessoas que eu atendo, de, pelo menos, sabe, por um momento, estar presente naquele processo ali, seja tomando um banho, seja se é, alimentando, é. né? Seja fazendo uma meditação. E eu falo assim, se você não aprendeu a ficar presente, repara, senta perto de um formigueiro e fica no automático. No instante, as formigas vão te trazer para o presente. Exatamente. E- Então, a melhor coisa é, quando você está no ambiente, entra em contato com esse ambiente, né? Entra em contato com o seu corpo, sente, né? Por que que eu estou bem, por que que eu estou mal? Uma coisa que é legal, e eu acho que o projeto, que a gente está falando muito assim, mas eu gosto de falar do projeto, né? O desenho, como está o projeto, que tem psicólogas, mas tem profissionais que trabalham com reiki. O reiki, eu sou apaixonada pelo reiki. É um processo energético maravilhoso. Os florais, eu sou apaixonada pelos florais. Constelação familiar, o trabalho com cristais, o cuidado com o ambiente, porque quando você está mal e você condensa a energia, ela impregna o ambiente. Então, também saber trabalhar com o ambiente, né? O ambiente acaba sendo reflexo da nossa energia. Então, eu acredito em todas essas coisas. O projeto está desenhado assim, eu falo para as pessoas, né? Tem um atendimento psicológico, mas depois tem a complementação. E é uma riqueza que as pessoas podem usufruir, né? Então, sempre quando eu atendo alguém que fecha nesse primeiro ciclo, quando a pessoa demonstra estar com mais estrutura, eu aconselho que ela faça a experimentação de todas as técnicas que o projeto oferece. Aí a pessoa pode escolher aquilo que tem mais ou menos afinidade, mas é importante falar assim, tem uma hora que a gente tem que mudar as crenças, né? No passado, né, e eu gosto muito disso, eu só não fiz curso de benzimento, mas eu ainda vou arrumar um tempo para É fazer. maravilhoso. É, e eu adoro essas coisas de erva, eu adoro as rezadeiras. Tudo isso, né, tá ligado à natureza, tá ligado à força, né? E é bom. A pessoa fala, mas isso parece que é crendice. Tudo na vida é crendice. Agora, use as crenças que são favoráveis a você e não contra, né? Não acredita que todo mundo veio aqui para adoecer, porque isso não é uma verdade. A gente adoece
quando a gente está incongruente entre o que a gente faz e o que a gente sente. O que vai garantir nossa saúde é esse equilíbrio. A linha que nos conduz é os nossos valores, né, e as nossas crenças. Então, eu preciso conhecer isso, para não ficar refém. Usar as crenças de forma favorável, né? Eu costumo Né? dizer Então, que as pessoas... quem acredita em fadas, né? Eu de vez em quando eu dou uma de criança. Ah, e hoje eu vou ficar olhando na janela da rua, quem sabe vai aparecer uma fadinha, né? E essa fada é simbólica, é uma parte minha que acredita, né, nas coisas boas que vai me orientar. Então é saber usar isso. Exatamente, eu falo que o bacana do projeto é exatamente isso, né? É oferecer a essas pessoas que estão em atendimento a possibilidade de conhecer técnicas novas, né? De olhar para ela de várias formas, de várias maneiras ali, né? Por ângulos diferentes. Porque cada técnica vai te fazer olhar para aquilo de uma forma. E o quanto eu vejo, Dulce, eu já falei isso para você várias vezes, mas o quanto eu vejo as pessoas trazendo de feedbacks positivos, né? Passando pelas terapias. As pessoas que saem do seu atendimento chegam para mim e não tem uma que diz assim, eu não gostei. Todo mundo ama. A Dulce é maravilhosa, a Dulce é isso. Por quê? Porque você traz uma leveza para o atendimento, você faz com que ela perceba o que ela precisa perceber, mas de uma forma leve, né? E isso faz a diferença. Você pode ser leve. E isso não significa que as pessoas não chorem. E chorar é o xixi da alma, é muito bom. Mas a gente libera aquela emoção e se abre. Porque é isso que vai trazer melhoria. Eu só posso enxergar se existem outras coisas se eu tiver com os olhos abertos. Então, o ideal é que nossos olhos estejam na linha do horizonte ou para o alto. Quando os olhos ficam muito tempo para baixo, é porque a gente está resgatando emoções que não são boas, né? A PNL ensina muito isso, né? Como é que a gente já faz... tem muita coisa boa, a gente pode, né, melhorar. E eu acho que é assim, né? Tem que ser isso. Eu acho. Então, o projeto, eu fico muito alegre de participar desse projeto, porque é uma forma da gente evoluir, é uma forma da gente contribuir, mas também de trocar, né? Olhar todas as ferramentas que podem contribuir para a nossa melhoria, né? De física, mental e a própria evolução, né? Até a hora que a gente chegar no ponto, né, e descobrir que nós podemos fazer milagres e mágicas. Enquanto isso não acontece, né, a gente vai usando as coisas. Vai usando as ferramentas. Mas vai chegar esse momento. Também acho vai chegar esse vai. momento. E não acho que está tão distante, não. A gente tem mudado muito a percepção, né, na verdade. Eu acho que as pessoas elas estão com mais vontade de se conectar com elas mesmas. E eu percebo muito isso nas pessoas que chegam pra gente. Muitas não conhecem ferramenta nenhuma. E aí, quando elas começam a ser apresentadas e a perceber, né, que a mudança está dentro delas e que ali, aquela ferramenta ali é só um empurrãozinho para ela alcançar aquilo que ela precisa, elas vão se fortalecendo. Né? E eu acho que uma dica assim, muito importante é sempre que você não está num bom estado ou vivendo uma situação de doença, é ter uma meta. Por menor que seja, ter uma meta, um objetivo, ela direciona a nossa energia, ela estimula, né, a nossa motivação, porque é um fogo interno, né, que às vezes fica baixinho, mas aí a meta amplia, né?
ela amplia esse fogo e revive a pessoa. Então, eu tô doente, tá? Eu quero a cura, esse é o meu objetivo maior, tá? Mas o que eu posso ter como uma meta para me auxiliar? Então, de repente, eu vou cuidar de mim, vou fazer meditação. Eu vou aprender a respirar, que a respiração é uma ferramenta valiosa da nossa vida e a gente não usa de forma plena, né? Então, só ter essa meta já vai contribuir muito para que ela alcance um outro patamar de energia e possa colocar sua imunidade em alta, né? Acreditar, né? E efetivamente se abrir para o processo, né? Para alcançar esse reequilíbrio, né, da vida. Isso é fundamental, Dulce, fundamental. E claro, né, perceber que foi aquilo que você falou várias vezes hoje, do se nutrir, do se acolher, do se respeitar nesse processo, né? Porque eu digo que o tratamento oncológico a gente precisa entender que em alguns momentos vem uma limitação, mas ela não é eterna, ela vai passar, ter calma, ter paciência, né, para enfrentar aquele momento, sem desistir, né, sem... isso aí. Você não pode desistir. Às vezes as mudanças acontecem na vida e nem sempre as mudanças têm que ser ruins. Na maioria das vezes elas são boas, né? Então, assim, a gente está aberto. Eu lembro que eu dizia para o meu médico, no final da minha quimioterapia, eu perdi a sensibilidade nas mãos. Então, eu não sentia os dedos, né? E eu trabalhava, eu já era terapeuta, mas eu trabalhava muito pouco com terapia. Eu trabalhava com uma parte de papelaria e eu usava muito as mãos. E eu tive um momento, assim, de desespero. Eu falei, e agora? Né? Não sinto, não consigo. Aí eu entendi, fui meditar, porque tudo eu medito, né, para ter uma clareza. Fui meditar e entendi. Meu amor, você não estava, né, fazendo cursos, formações e formações para ficar guardado. Chegou o momento de mudar. Tem que usar. Chegou o momento de seguir outro caminho, né? E à medida que eu fui seguindo outro caminho, a sensibilidade das minhas mãos foram voltando. Por quê? Não era eterno, era um processo devido ao tratamento. Mas eu tinha duas escolhas. Ou eu sentava e chorava, ou eu escutava, né, a minha voz interna e trilhava um outro caminho. E hoje eu falo, gente, olha aí, foi o empurrãozinho que eu precisava. Né? Às vezes, a gente tem que estar atento aos sinais também que vão chegando, né, durante esse tratamento. É verdade. Às vezes muda tudo, muda a profissão, às vezes muda a forma como a gente olha para o outro, muda a relação dentro de casa, né? Porque... eu vi até um depoimento de uma pessoa aí que fez o trabalho, foi atendida, e que disse que a vida dela mudou, né? Ela passou até a descobrir uma atividade empreendedora depois desse processo. Então, assim... É claro que né, eu tenho essa visão, as pessoas podem se cuidar para viverem plenamente. A gente não precisa adoecer. Mas se chegar nesse estado, lembrar que é um sinal do corpo dizendo: você precisa mudar, viver, né? E pegar essa situação e aprender com ela e transformar a vida. É fundamental isso. A gente faz a prevenção, a terapia é para isso, é para ajudar a pessoa a tomar consciência de que ela pode gerir, que ela pode dirigir a vida dela. E se um evento externo vier, aprender a lidar com ele. Eu não posso controlar as pessoas, mas eu posso administrar a forma como eu lido com elas. Isso faz toda a diferença. Né? E a terapia, ela ensina isso. Exato. Né? Ferramentas para isso. Né? Bem isso. Então, quando a gente
dissolve, né, dessa ideia, né, que é, eu não sou maluco, eu não sou uma pessoa perturbada, eu sou uma pessoa que quer aprender ferramentas para viver melhor. Isso é terapia, né? Isso que é o processo da terapia. Eu estou preocupada com o tempo, eu não sei quanto tempo que a gente fala. Já deu, porque a gente fala muito. Pois é. Fala muito, não adianta. Que ótimo. Mas eu amo conversar com você. Eu sou muito falante. Não, eu amo conversar com você. Você traz uma clareza, uma alegria que faz muito bem. Para quem está chegando agora, ou para quem vai assistir depois, né? Hoje nós conversamos com a Dulce a respeito. Falamos sobre várias coisas, incluindo ali, né, o apoio psicológico para os pacientes oncológicos. E também para quem não é paciente oncológico, eu costumo dizer, Dulce, que a gente tinha que, quando a gente nasce, a gente tem sempre um pediatra, né? E eu costumo dizer que a gente tinha que nascer com um pediatra e com um psicólogo. Porque, gente, terapia é tudo na vida, né? Eu sou super suspeita porque eu sou rata de terapia a minha vida inteira. Eu amo. Eu acho que é uma oportunidade linda da gente se conhecer melhor, da gente acabar trazendo para a nossa vida o nosso potencial, né? Maninha, eu vou te passar o contato da Dulce. A hora que eu fechar a live aqui, eu vou colocar o Instagram dela para você. Ela é incrível. E quem ainda tiver essa ideia, né? Vem conversar um pouquinho. Venha fazer uma degustação. Exatamente. Às vezes a pessoa diz assim, eu quero fazer uma degustação. Tá bom, é um tempinho curto. Mas é uma experiência, né? Eu falo assim, eu gosto de uma frase que eu falo desde a ninguém sai ileso ao meu contato. Não sai. Eu gosto de tocar no coraçãozinho das pessoas. Exatamente. Não, a gente não sai a mesma pessoa. Falo isso por mim. É isso aí. Toda vez que você me atende, eu saio outra daquele momento ali. Saio com várias reflexões. Dulce. E o mais bonito disso é que quando a gente trabalha com uma pessoa, ela ganha, mas a gente ganha muito mais. Essa troca, o compartilhar, né? A possibilidade de trabalhar com alguém é muito rico. Faz um processo de mudança também na gente. Né? Então, também, né, parabéns aí pelo seu trabalho, que traz muitos benefícios, né? E tem aí um grupo, né? Um beijinho para todo mundo. Eu espero que a gente possa conversar outro dia mais, né? Trocar, compartilhar ideias. Agora que eu perdi o medo das lives, o povo vai ter que me aguentar, porque eu vou fazer várias. Eu acho importante a gente ter esse contato, né? E acho importante para quem está chegando no projeto também conhecer a pessoa que vai atender, entender melhor como é que funciona o projeto, né? Para quem ainda não sabe, o projeto Tecendo Amor trabalha com pacientes oncológicos de forma gratuita, oferecendo tanto o apoio psicológico quanto, né, as terapias integrativas para estar melhorando ali aquele momento, diminuindo a ansiedade, aumentando a imunidade, e usamos técnicas variadas, né? Como a Dulce já falou, constelação familiar, Theta Healing, cristais, florais, as terapias de cura prânica. O reiki, que é maravilhoso, né? Eu fiz reiki durante meu tratamento inteiro. Eu não fazia uma aplicação de quimioterapia antes de fazer o reiki naquilo tudo, né? Eu achava que era super importante e fez muita diferença no meu tratamento. Então, super aconselho o reiki e as outras técnicas, né? Eu acho que é fantástico. Dulce, gratidão, meu amor. Obrigada. Eu tinha sumido aí por um tempo, que não sei o que aconteceu com a Gortela, mas como tudo na vida é mágico, né? Voltou, maninha? Vou. Oi. Não, que ela disse que ficou mudo, mas eu tô te ouvindo bem. Ficou mudo?
Não, mas eu tô Acho te que vai ouvindo. cair daqui a pouco. Pode ser. Ó, Um beijinho, um beijo, Cris, muito gratidão, meu obrigado. amor. Gratidão em Para você também. Vamos nos falando. Um Gra- beijo a todos, muito Beijo, beijo. obrigado. Gratidão a todos que assistiram com a gente Tchau. agora. Gratidão àqueles que vão assistir a live depois. Espero que tenha trazido clareza, que tenha ajudado aí a perder o medo de terapia, né? Um beijo, gente. Tchau, tchau. Tchau.